Se a sua casa anda mais bonita e mais arrumada que você, tem algo errado aí. Muito se tem pregado aqui na internet sobre a nossa casa, que a nossa casa diz muito sobre nós mesmas. Pessoas que têm pregado que se tiver muita sujeira na casa tem demônios, se tiver muita sujeira na casa porque o seu interior está também com um problema, que você está com depressão, com alguma coisa. Mas hoje eu quero que você se atente para algo muito importante, algo que vai muito além da limpeza da nossa casa. Se você olhar para sua casa agora, o que você pode me dizer a respeito da sua casa? Ela está mais bonita? Está mais ornada, mais limpa, mais organizada que você mesma? As pessoas têm ditado muitas coisas aqui na internet para nós. O que nós devemos ou não devemos fazer das nossas próprias vidas. Eu estou aqui preparando para uma gravação aqui do vídeo de um outro canal e eu decidi gravar esse trechinho bem pequenininho aí, não quero demorar muito, mas uma reflexão para você que vive se matando para deixar sua casa um brinco. Será que você é daquele tipo de mulher que ao limpar a casa ninguém pode entrar de sapato? Ou se você acabou de lavar a louça, ninguém pode deixar um outro prato ou um copo ou um prato ali na pia ali, após você ter lavado toda a louça? Será que você não é daquelas que briga por causa da toalha que fica em cima da cama, molhada? Foi interessante porque ontem eu participo de uma igreja, a igreja em célula, e as mulheres estavam comentando sobre isso. Eu fiquei pensando, sabe, são pequenas coisas que vão corroendo a gente no decorrer do dia, que vai fazendo com que a nossa saúde mental vai escoando pelo ralo. E isso vai fazendo com que o nosso casamento vai sendo destruído aos poucos, por causa de coisas pequenininhas. A casa, ela não se limpa sozinha, tem que ter alguém para limpar. Mas você não pode ficar vivendo a sua vida inteira para deixar sua casa um brinco para dizer que você está bem interiormente. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas por mim para deixar a casa brilhando, com medo de alguém chegar e pegar a minha casa suja. Você está vendo aqui um erro muito grave? É você preparar a casa para as pessoas de fora vir. A sua casa ela tem que estar preparada para as pessoas aqui de dentro, para as pessoas que você ama. As pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que estão morando conosco, são os nossos filhos, o nosso marido. Essas pessoas são as pessoas mais importantes para nós, não são as pessoas que vêm lá de fora. A sua mãe, ou seu pai, ou um irmão, ou uma amiga, um amigo que vai chegar e você precisa apresentar uma casa impecável. Sabe, deixar as melhores louças para as pessoas que vão vir de fora, as melhores toalhas, as melhores roupas de cama para pessoas que vão vir, você não sabe nem quando. Ou às vezes a sua casa pode ser uma casa cheia de pessoas. E muito cuidado com quem você leva para sua casa. Principalmente se você é mulher, as suas amigas. Que amiga que você está cultivando a amizade? Que tipo de amiga que você tem andado? Porque tem amigas que elas vêm para dentro da nossa casa e elas são um instrumento de destruição do seu casamento. Ou às vezes um amigo do seu marido. Sabe, cuidado com quem você está levando para sua casa. E voltando para a questão da limpeza, muitas vezes eu ia dormir 1, 2 horas da manhã, arrumando casa, porque eu estudava à noite e aí eu queria deixar a casa impecável. Eu chegava às 11 e pouco da noite, eu ia arrumar a casa. Pra quê? Pra que me matar de trabalhar? Às vezes eu chegava do trabalho, hoje, graças a Deus, eu posso ficar em casa. Meio período eu fico em casa, então eu posso administrar melhor o meu tempo. Mas muitas vezes, quando eu trabalhava o dia inteiro, eu voltava para casa cansada. Eu só ia dormir no final da noite exausta, porque eu precisava deixar aquela casa impecável. Sabe, a casa, ela precisa estar organizada, ela não precisa estar um brinco. Porque eu deixava de fazer coisas importantes para mim, para estar faxinando a minha casa. E eu me acabando, sabe? O armário estava lá, coisa mais bonita, branquinho. Quando alguém vinha de fora, que o meu marido falava, porque o armário aqui de casa não encarde. Eu ficava toda... Mas eu estava muito mal por dentro. A minha casa estava impecável.
mas eu estava mal por dentro, sabe? E aquilo foi passando muito tempo foi me corroendo, sabe? Porque eu olhava as pessoas ao redor, quando eu ia para o culto, eu via aquelas mulheres bem arrumadas, eu me sentia tão mal, sabe? Aquelas meninas bem arrumadas, eu me sentia mal. A insegurança tomava conta de mim. A minha casa estava impecável, mas eu estava insegura de mim mesma. Sabe, eu estava alimentando pensamentos maus, porque quando você começa a alimentar pensamentos ruins, algo no nosso espiritual começa a acontecer. Sabe quando Deus deu sonhos para José, deu visões para Daniel? Sabe, Deus ele move através daquilo que a gente pensa. Você pode achar que isso não é verdade, mas Deus ele move através daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente alimenta. A palavra fala que nós temos que todos os dias renovar a nossa mente. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma limpeza daquilo, sabe, que a gente vai acumulando de coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida. Paulo fala que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Por quê? Porque você precisa deixar o passado. Quando você fica alimentando esses pensamentos ruins, as coisas vão acontecendo conforme você vai alimentando. Então, quando você vive só para aquilo, sabe, a sua casa é seu Deus. Você gosta de deixar uma coisa no lugar e se alguém tirar aquela coisa do lugar, deixa eu só arrumar aqui a tela aqui, para não ficar oscilando. Por causa das lâmpadas eu preparei aqui para me gravar. Então assim, quando você deixa aquela casa ser o seu Deus, sabe, aquilo é a coisa mais importante da sua vida, você está errada. Aquilo não é mais importante. Você precisa ter uma casa gostosa, onde o seu marido, os seus filhos vão chegar e sabe que é o seu porto ali, é o porto seguro. Você está entendendo? A casa, ela não pode estar desorganizada, não pode estar suja, mas ela não precisa estar assim, brilhando, igual muitas pessoas pregam por aí. Sabe quando eu parei de encucar com isso? Quando o meu casamento começou a desandar. E eu vi que eu estava realmente deixando aquilo que era mais importante afetar. A limpeza em si, ela é boa, mas nada em exagero é saudável. Então eu estava me largando e eu comecei a ver que não fazia sentido. A minha mãe, ela fazia a gente limpar a casa, eu não, as minhas irmãs, porque eu era caçula, limpar a casa 3 vezes ao dia. As panelas dela ficavam areadas, coisa mais linda, assim, dava para pentear o cabelo. As roupas bem lavadas, nada encardido. Minha mãe era muito cuidadosa, muito zelosa, mas ela vivia numa profunda depressão. Naquela época a gente não sabia o que era depressão, ela passava problemas com meu pai tão difíceis e só ela que sabia. E ela não tinha ninguém para compartilhar, não tinha ninguém para direcionar. Hoje nós temos tanta informação, sabe, tanta coisa para a gente poder estudar e melhorar a nossa mente, mas naquela época ela não tinha esses acessos que nós temos hoje. E ela estava tão gorda, tão obesa, os dentes todos estragados, o cabelo, aquela maçaroca assim, sabe, não podia se cuidar, em depressão, mas a casa estava um brinco. Por isso que eu falo que casa arrumada não tem nada a ver conosco. Uma casa limpa, mas a casa ela precisa estar organizada, porque quando você mantém a ordem, a sua mente ela fica melhor, ela foca melhor nas coisas. Sabe o que eu fiz? Eu estudei sobre limpeza de casa, porque aquilo estava muito pesado para mim, e eu comecei a usar algumas estratégias. Eu mapeei a minha casa, eu usei até um método Fly Lady, alguma coisa assim, e a partir daquele método eu comecei a ajustar para a minha realidade. Então hoje eu tenho um cronograma, olha só, de limpeza. Eu tenho esse cronograma e eu sei o que eu tenho que fazer durante a semana. Mas eu sigo esse cronograma? Nem sempre. Eu faço o básico desse cronograma. Mas eu tenho um norte, você está entendendo? Eu tenho um norte do que eu preciso fazer quando há uma urgência. E há peças da minha casa que eu não limpo toda semana. Eu limpo o essencial, que é a cozinha, o banheiro e a sala, mas é todos os dias? Não, uma vez na semana também. E assim, eu dividi a minha casa, né, por setores, e aí eu vou limpando uma peça por dia. Esse é o meu cronograma, mas não é assim que eu faço. Eu priorizo agora eu estar bem, eu estar descansada, eu estar cuidando das crianças.
E quando dá, eu vou lá e limpo. Eu acabei de lavar um banheiro, a cozinha ela precisa ser limpada, eu vou passar um pano na cozinha. Mas uma estratégia que eu uso que me ajuda muito é manter as coisas no lugar. Eu tiro ali uns 5, 10 minutinhos no final da noite para eu dar uma geral. Aí eu pego o meu menino de 7 anos, antes dele dormir, a gente faz uma geral, coloca todas as coisas no lugar. Eu prezo por manter a pia sempre com as louças lavadas. Eu não enxugo, eu deixo lá escorrendo e quando tá seca eu vou lá e guardo. E eu durmo com as louças lavadas. É uma regra que para mim funciona muito bem. Eu gosto de acordar com a pia limpa. Manter as coisas no lugar vai facilitar o seu dia a dia. Sabe, prezar por manter as roupas passadas, eu gosto porque as roupas passadas para as crianças, para o meu marido fica muito mais fácil, para mim também me arrumar no outro dia, fica tudo mais rápido. Mas a limpeza mesmo da casa, lavar janela, portas, armários, essas coisas aí eu faço quando tem uma urgência mesmo, que eu vejo que está muito sujo, aí eu vou lá e limpo. Mas eu não prezo por estar fazendo faxina mais igual eu fazia antes. E outra coisa, manter as coisas no lugar, igual eu falei, é essencial, porque quando você precisar dessa caixa aqui, ela vai estar lá no lugar que você deixou. Mesmo que o meu marido e as crianças tirem do lugar, eu coloco de volta, às vezes eles mesmos guardam, sabe? Preze por pedir ajuda, pede ajuda. Se você tem já crianças aí ou adultos em casa que podem estar te ajudando, estipula, delegue funções, não deixa só para você. Então, assim, é uma reflexão aqui muito rápida que eu quero deixar a respeito dessa associação de a casa estar arrumada com você. Eu acho que não tem nada a ver com isso, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a sua rotina. Cada família tem uma rotina. Cada família sabe o que é melhor para si. Mas se você está priorizando a limpeza da casa e você está largada aí de qualquer jeito, não faz isso não faz isso com você, porque quando chega o dia mal e você se olha no espelho e você não está alinhada, não está arrumada, você fica pior ainda. E aí você começa a alimentar aqueles pensamentos ruins, depressivos, pensamentos do passado. Sabe, um problema que nós temos muito é viver buscando coisa lá do passado. A nossa realidade, você pode começar a criar através dos seus pensamentos, o seu futuro. A sua realidade, a ciência comprovou que se você alimentar a sua mente com pensamentos bons, aquilo vai estar contribuindo para o seu futuro. Se você pensa só que o seu marido está traindo você, o que vai acontecer? A traição. Sabe, você fica pensando aquilo. E se já aconteceu isso com você, você fica, mas como que foi? Nossa, eu acho que eu que fui o erro. Eu acho que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Se eu tivesse feito assim, mas eu sou uma boba. Por que eu reatei? Eu deveria ter já dado um fim nisso. E aí você fica alimentando aqueles pensamentos ruins na sua cabeça e fica alimentando aquilo, vai virando uma bola de neve. A sua cabeça vai, sabe, expandindo de tanto horror, tanta coisa ruim. E aquilo volta a acontecer. Porque você não trocou os seus pensamentos. Começa a trocar os seus pensamentos. Troca os pensamentos sobre você mesma. Pensamentos ruins que você tem pensado sobre você, que você é incapaz, que você é feia, que você é gorda, que você não consegue, que tudo dá errado. Para de pensar assim. Começa a declarar, a palavra tem poder. A palavra é a única coisa que tem poder sobre todo o seu corpo. Já foi comprovado cientificamente que quando você fala, eu estou envelhecendo, o seu corpo começa a trabalhar, a sua mente manda para o seu corpo toda essa informação, vamos trabalhar para que isso aconteça. Ela está envelhecendo. Se você fala, estou bem, graças a Deus, eu estou maravilhosamente bem, o seu corpo, ela falou que está bem. E aí o seu corpo começa a trabalhar para que você fique bem. Então você começa a ficar melhor. Se você começa a falar que você está com dor, e aí você começa a ter dores e dores e dores. Então troca o seu pensar, troca o seu falar, troca essa maneira sua de querer tomar conta de todas as coisas, de deixar a sua casa impecável, ninguém pode tocar, ninguém pode sujar, sabe? Que a sua casa seja um ambiente de paz, que seja um refúgio para os seus filhos, para o seu marido. Sabe, que o seu marido não queira ir para o bar, ir jogar futebol, ir para fazer qualquer coisa, mas que o seu marido queira estar ali com você. Sabe, prepara o ambiente, sabe, não seja aquela mulher reclamona
Aquela pessoa que só murmura, o marido chega e fica ó, ppp, na cabeça, sabe? Muda o seu jeito de pensar, muda o seu modo de agir, que você vai ver a transformação que vai ser na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. E você vai ver o agir de Deus na sua casa. Então não fique se matando para limpar tudo e você está sendo deixada de lado. E é isso aí. Se você gostou, deixa aqui embaixo, aqui se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você se identifica com algum desse tipo de coisa que eu te falei aí, porque eu já vivi muito isso, graças a Deus eu estou liberta! E aí deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, manda esse vídeo para alguma amiga que você sabe que ela precisa ouvir isso, e me segue lá no meu Instagram. Não tenho postado muita coisa lá, eu posto receita, que é de um outro canal que eu tenho de receitas, e me segue lá se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram, no direct pra mim. Vou deixar meu Instagram aqui. E ó, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.